Olá, seja muito bem-vindo à nossa série História das Pontes em 8 minutos. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e a partir de agora, menos improviso e mais ciência. A nossa primeira ponte é a tão famosa ponte Rio-Niterói, que foi construída no século XX entre o período de 1968 e a inauguração em 1974, sendo que o nome dessa ponte é Ponte Presidente Costa e Silva. Essa ponte está localizada na parte da rodovia BR-101, que permite o acesso à região nordeste do país e percorre ao longo da costa em direção à região sul. Essa travessia permite o acesso da Baía de Guanabara até as cidades de Niterói e Rio de Janeiro. Essa mega construção conta com uma extensão total de 13.290 metros e a altura do vão central de aproximadamente 70 metros, o que equivale a um prédio de 23 andares. Entre os principais motivos para a construção da ponte Rio-Niterói estava o difícil acesso e tempo de viagem entre o Rio de Janeiro e Niterói. Estima-se que o tráfego rodoviário que dava ligação às duas cidades era possível através de uma estrada de 120 quilômetros. A segunda alternativa era a travessia por balsas. Anos antes da assinatura do decreto para a execução da ponte, já existiam estudiosos que buscavam possíveis soluções para interligar uma cidade à outra. Porém, somente em 1968, o presidente Costa e Silva assinou o decreto autorizando a construção da ponte, que no caso foi o projeto idealizado pelo ministro dos Transportes, Mário Andreasa. O projeto foi elaborado pela Noronha Engenharia, Obras Civis e por empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, para a realização do vão central. Foi apresentado a maquete da ponte em 14 de novembro de 1968, em uma cerimônia que contou com a presença da Rainha Elizabeth. Para realizar a execução, foi aberto na época licitação, sendo que nos primeiros anos, isso em meados de 1968 e 1969, a empresa responsável pelo consórcio construtor Rio-Niterói foi a vencedora da concorrência por oferecer o menor preço e menor prazo. Na época, estima-se que foi 238 milhões de cruzeiros e 28 meses, e a parte da estrutura metálica por empresa estrangeira. A complexidade da obra trouxe uma série de problemas e questões burocráticas na execução. Esses fatos levaram em 1971 à rescisão do contrato de obras civis. Uma nova empresa assumiria o posto por 438 milhões de cruzeiros, 200 milhões de cruzeiro a mais do que cobrado inicialmente. O consórcio construtor assumiria a obra. Os engenheiros responsáveis pelo projeto da estrutura de concreto foram Antônio Alves de Noronha Filho e Benjamin Hernani Dias. E o engenheiro responsável pela ponte de aço foi o americano James Graham. Somente em 1969 começou a execução da ponte, onde foi dividida em 3 seções que foram construídas simultaneamente. A ponte propriamente dita sobre a Baía de Guanabara e as vias de acesso ao Rio de Janeiro e as vias de acesso em Niterói. A sua ficha técnica consta extensão de aproximadamente 13.290 metros, largura total 26,2 metros, altura do vão central 72 metros, 247 pilares em terra e 103 sobre o mar duplos. Para a execução das fundações, tiveram a ajuda de ilhas flutuantes. Essas ilhas flutuantes possibilitaram levar equipamentos para perfuração no leito oceânico. Entre os desafios durante a perfuração foi não deixar água entrar no furo. Para isso foram utilizados tubos metálicos que não deixavam a água penetrar. Inúmeros tipos de fundações foram empregados, mas o principal tipo é formado por estacas escavadas de 1,8 metros de diâmetro e carga admissível de 10.000 kN. Sobre o conjunto de 10 unidades era constituído o bloco da fundação, no qual foram encaixados pilares. A superestrutura composta pelo tabuleiro e pela pista de rolamento sendo empregados vigas pré-moldadas de concreto protendido, que são as longarinas, pesando até 132 toneladas, que se apoiam nas travessas dos pilares. Já no trecho marítimo, foram empregados aduelas e estruturas metálicas no vão central. A mesoestrutura foi construída por moldagem em loco dos pilares na parte terrestre
e o uso de forma deslizante nos pilares construídos no mar. A infraestrutura constituída de fundações e blocos de coroamento. Vale ressaltar que na parte terrestre utilizaram o processo de cravação de estaca em solo resistente. Na Bahia, devido a pequenas profundidades, foram empregadas estacas metálicas e nos trechos mais profundos da ponte utilizaram, através da ilha flutuante, equipamentos que perfuravam até encontrar rocha resistente. Considerada uma das maiores pontes do hemisfério sul devido à sua geometria, na época da construção, o consumo de materiais foram 560 mil metros cúbicos de concreto, 212.300 metros cúbicos de areia, peso total da ponte de 1,5 milhões de toneladas. Foi uma obra no Brasil que trouxe diversas tecnologias e aplicações de novas técnicas. Por exemplo, uma das primeiras obras a utilizar computador no projeto, estaqueamento automático e outros. Em 4 de março de 1974, a ponte foi inaugurada. O custo da ponte, ao final da obra, ficou em torno de 800 milhões de cruzeiros, quase 4 vezes a mais do que o valor do primeiro contrato. A bordo do carro estava o presidente Médici e o ministro dos Transportes, o coronel Mário Andreasa. Eles partiram do Rio de Janeiro, seguidos por uma comitiva, e foram recebidos do outro lado da Baía de Guanabara por uma multidão de 10 mil pessoas e centenas de convidados que participaram da cerimônia de inauguração. A capacidade de tráfego previsto no projeto é de 50 mil veículos diários. Atualmente, a média de tráfego na ponte é de 135 mil veículos por dia. Alguns problemas apareceram ao longo da sua construção. Por exemplo, saia do bloco. Um trecho da peça acabou sofrendo desgastes. Entre as principais razões estaria um pequeno cobrimento dos pré-moldados, ou seja, deveria ter uma separação maior entre o meio externo e a armadura para evitar a corrosão. Estudos que investigaram o problema notaram que o desgaste que deixava a peça com a armadura exposta foi devido aos impactos das embarcações que costumavam a pescar no local. Esses choques acabavam desplacando o concreto. A maneira de corrigir esse problema foi através de um cobrimento maior. Assim, não teria mais essa perda da eficiência do aço. Outro problema foi a vibração da ponte por causa dos ventos. O maior pesadelo para uma ponte são os ventos, onde que no caso, a ponte Rio-Niterói, se os ventos atingissem 60 km por hora, a ponte começava a vibrar durante vários minutos. Isso causava problemas à aeroestabilidade, onde apresentava um deslocamento que podia atingir mais ou menos 50 centímetros. A solução foi adotar um sistema ADS, que é composto por 32 conjuntos de quadros, molas e contrapesos de aço que totalizam 120 mil quilos. A forma de resolver esse problema e não ocasionar nenhum problema na estrutura foi adotar esse dispositivo ADS, atenuadores dinâmicos sincronizados, que são molas inseridas ao longo da ponte para minimizar essa vibração. Essa solução trouxe um grande alívio para a equipe de engenharia, já que a ponte poderia entrar em colapso ao longo do tempo. Deixo meu singelo agradecimento e admiração aos mais de 10 mil trabalhadores que ajudaram na construção desse monumento. Fico muito feliz em saber que tive o privilégio de conhecer em vida o engenheiro Bruno Contarini em 2018, que ao lado da equipe teve um papel brilhante. Não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar um comentário ou uma palavra para gerar mais engajamento e mostrar para o mundo essa maravilha em solos brasileiros. Não se esqueça de visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço.